Estratégia, aventura, corrida, luta, RPG são apenas alguns dos gêneros dos games que encantam crianças, jovens e adultos ao longo dos anos. Inicialmente, os videogames eram usados como ferramentas de treinamento acadêmico, isso na década de 50, mas foi na década de 70 que eles realmente decolaram. Ô Son, na segunda geração de videogames houve um grande boom. Aquelas coisas que não eram possíveis na primeira geração, como trocas de cartuchos e mais variedade de jogos, começaram a acontecer. O lançamento do Atari 2600 em 77 mudou completamente o cenário mundial dos games. Esse videogame atingiu sucesso suficiente para popularizar um mercado que era desconhecido dos brasileiros e ainda restrito a poucos. Atari! A era de ouro dos arcades, conhecido também como fliperama, ocorreu aproximadamente entre os anos de 1978 e 1984. Bastou esses 7 anos para que a indústria dos games superasse outros setores. E aqui em Uberlândia, tive um dedinho de prosa com o Rodolfo, que além de ter um fliperama, sabe cada curiosidade dessa época. Estamos chegando aqui para mais uma matéria, para mais um Tô Indo. Olha isso aqui, antes de eu entrar lá. Você sabe o que é isso aqui? Vamos ver quem vai lembrar, quem é da minha época. Você tá pensando que isso aqui é ficha de telefone, você tá muito enganado. Quem eu tô é aqui, ó, num fliperama, quem lembra? Quem é da época do fliperama, rapaz? Esse aqui deve ser o Rodolfo. Você é o Rodolfo? Rodolfo. Ô, Rodolfo, você tá bom, cara? Tô até com as fichinhas na mão aqui, ó. Cara, eu lembro dessa loja aqui desde que eu era pequeno. Tá sempre no mesmo lugar aqui? Sempre mesmo. Tem quanto tempo essa loja aqui? Essa loja aqui, ela é desde 85, mais ou menos. Como que foi esse universo aqui? É uma diferença muito grande entre o jogo novo e o jogo antigo. A lógica é outra. É outra lógica. A lógica de jogar é diferente? Não é só o gráfico que ficou mais bonito, não? Não é só o gráfico. É a lógica de jogar, a imagem, o som, né? A jogabilidade, isso tudo influencia. Porque jogo, tem muita gente que o jogo vem, a pessoa joga, mas passa por ele, muitas vezes, sem entender o jogo e sem atingir certos obstáculos. Mas tinha esse campeonato de quem fazia o score mais alto, né? A maior pontuação. Tinha, porque apresentava na máquina, o cara queria estar sempre em evidência, né? Em primeiro lugar ou até segundo lugar. O pessoal queria sempre ficar em primeiro lugar. Inclusive, o pessoal passava na loja, olhava se estava em primeiro lugar. Se tinha perdido ou não. Se tivesse uma colocação pior, já ia lá, jogava e põe a posição dele. O que você tem de curiosidade para me passar? Ainda mais eu, que não sei quase nada. Os primeiros jogos, a loja de fliperama, só tinha aquele modelo ali, ó. Ah, os... Pinball. A loja era todinha, por exemplo, tinha 20 máquinas, era só pinball. Aí depois, a gente trabalhava com os pinball, trabalhou um bom tempo com os pinball, aí surgiu as primeiras máquinas de vídeo. A primeira máquina de vídeo surgiu aquela Ping Pong. Quando surgiu as primeiras máquinas de vídeo, ela vinha em preto e branco. Ah, credo, é mesmo? Em preto e branco. Aí o pessoal foi jogando em preto e branco, aí o pessoal, para criar alguma novidade, queria colocar alguma cor na tela. Aí utilizou o papel celofane. Vocês das lojas que faziam isso ou o pessoal das máquinas que pôs por dentro? Não, o pessoal da loja. Porque antigamente não tinha máquina em residência, não tinha, era só em loja. E na loja, para poder jogar uma novidade, colocar uma tela colorida, em cima do próprio tubo preto e branco, colocava o papel celofane. Só que aí a imagem vinha de uma cor, mudava para outra cor, até sair embaixo na última cor. Depois desse bate-papo aí, é claro que eu ia jogar uma quedinha, né? Não? Saindo da década de ouro, na década de 80, vou rumo à próxima fase, década de 90.
prosear com o Ney Zord, outro apaixonado em games. Ney, você tá bom, cara? Beleza, e aí? Tudo na paz? Obrigado por falar com a gente aí. Ô Ney, como é que é? Você tinha uma lan house de jogos, como é que era? A gente tinha uma game locadora. Era uma locadora onde você alugava os jogos para a galerinha jogar na hora e também alugava os jogos para levar para casa para ela jogar nos videogames que tinha. Ah, tá. Então o nome é esse, não é nem lan house e nem fliperama. Porque fliperama é aqueles arcade, né? Aqueles negócios. Isso, o Lan House começou com computadores. Naquela época nem existia isso, assim, para se jogar na época, né? E como é que é? Tinha muito console, em comparação com aquela febre dos fliperamas da década de 80, 90. Você tinha o mesmo volume, mais ou menos, de máquinas, de consoles? Olha, tinha assim, era um ramo diferente. Porém, atraía muito a garotada que naquela época, foi em meados de 95, a minha primeira loja, não era barato. Então, muita gente corria para as game locadoras para jogar por hora e encontrava com os amigos lá, ficava lá a galerinha trocando ideia, vendo revista e jogando. Era mais ou menos igual ao fliperama. Na década de 90 era comum a galerinha se encontrar nas game locadoras. Pensa a gritaria que era durante uma derrota no jogo de futebol ou nos jogos de luta. O trem bombou na época, tava muita gente, Era muito movimento. Pra você ter uma noção, os meninos dormiam na porta. Chegava lá às 7 horas da manhã, eu abria 9, os meninos ficavam lá às 7 horas da manhã esperando abrir. E dava fila, então. Eles faziam isso porque dava fila. Dava fila. A galerinha às vezes não tinha muita grana, então o que elas faziam? Juntavam. Eles juntavam uns 4, 5 amiguinhos ali, então eles pegavam um período inteiro para jogar um jogo só. Em 90, tivemos jogos que marcaram história como Street Fighter, Sonic, Bomberman, Donkey Kong e, claro, o encanador mais famoso do mundo, Mario Bros. Também um nome assim, né? Agora, algumas curiosidades, tá? A respeito dessa época aí. Aquelas mandingas, aqueles trem, o povo fazia, uns tique nervoso, soprava cartucho, falava que melhorava, que ficava melhor para jogar. Isso é verdade, cara? Cara, é verdade, sim. Mas o que é? Poeira que junta ali? Você tira poeira soprando? Que é? Antigamente, os videogames eram por contato metálico que dava o encaixe do cartucho. Então entrava alguma poeira, dava alguma interferência, aí o pessoal soprava o cartucho, né? Não gosto nem de chamar de fita, é cartucho. Pegava o cartucho, soprava, tinha uns que passavam até a língua. Passava a língua no negócio. Imagina, coronavírus não era nada perto do Meu amigo, valeu, fique com Deus. Tudo de bom aí pra você? Amém. Pra vocês Depois também. a gente fala. Um abraço, hein? Tudo de bom. Você Boa também jogatina. mais. Essa década de 90 foi bom demais da conta, tanto pela jogabilidade e variedades de jogos, quanto pelo surgimento de vários consoles. Eu vou até testar umas mandingas aí, ó. Que o Ney fala. Só não lamber, né? Ó, no primeiro bloco iniciamos nossa aventura pelo mundo dos games. Passamos por várias fases, de 70, 80 e 90. Agora chegamos na fase dos anos 2000. Nos anos 2000, houve um grande avanço dos gráficos na indústria dos videogames. Lançamentos de consoles importantíssimos, até a recente revolução dos smartphones e tablets, que mudou completamente o foco dos jogos. Alguns títulos antigos até hoje estão em alta, como Minecraft, Angry Birds e League of Legends. Pira aí!
Os esportes eletrônicos, ou e-sports, são uma nova modalidade surgida há poucos anos e que vem dominando o mercado de games, atraindo legiões de jovens no mundo. A partir da década de 2010, a popularização do streaming fez o esporte eletrônico crescer rapidamente. E aqui na programação da Globo, a gente está antenado no mundo dos games. Temos acompanhado os torneios e campeonatos através de link exclusivo na plataforma da Globo.com. Temos programas como o 01 e especiais no Globo Esporte com o Felipe Andreoli. Até troquei um dedinho de prosa com ele para saber um pouco mais se essa paixão pelos games vai além do trabalho. Felipe, você é um expert nesse assunto de games, né? Então... tem algumas coisas para te perguntar. Se você não se importar aqui, ó. Você acompanhou, os jogos evoluíram muito, né? Assim, foi uma revolução de gráficos, de tecnologia ao longo dos anos. Você acompanhou essa evolução? Cara, acompanhei muito, assim. Eu, desde criança, desde moleque, sempre fui um aficionado por videogame. Minha experiência com videogame é muito mais no console mesmo, né? Não sou aquele gamer de computador. Meu negócio foi sempre Atari. Do Atari eu fui pro Master System, que foi um videogame que eu tive. Do Master System para os Nintendos, né? Nintendo, Super Nintendo. Eu tive um videogame que foi um fracasso retumbante também, que foi o Sega Saturn. E aí depois do Sega Saturn começaram os PlayStation, né? Aí PlayStation 1, 2, 3, 4. Eu tive todos esses consoles. Eu sou um consumidor muito mais de jogos de esporte, obviamente, assim, né? Por ser um cara que ama esporte, então meus jogos sempre foram mais ligados ao esporte, mas eu sou um cara até hoje, com 40 anos, eu gosto, se eu tiver uma horinha no fim da minha noite ali para ligar meu videogame e jogar uma horinha, eu jogo com certeza. Como que tá hoje o cenário do game enquanto esporte de verdade, desses torneios aí, do game enquanto profissão, porque tem gente que tá vivendo de jogar videogame hoje, isso eu acho que não existia antigamente. Como é que é esse panorama aí para você? Eu acho que é um caminho sem volta, isso já está muito claro. Eu acho que o esporte só vai crescer, vai continuar crescendo, ainda mais depois de tudo que a gente está passando nessa pandemia. Acho que o reflexo dos games, a tendência é aumentar, né, cara? Porque é uma coisa que você consegue jogar da sua casa com outra pessoa em outra casa. O esportes é praticamente o único esporte que não precisou parar, porque as pessoas conseguem jogar isoladas, né, conectadas pela internet. E o Brasil tem grandes talentos nos jogos mais populares. O Brasil tem grandes talentos. Acho que não é mais um futuro, é um presente e que no futuro vai ser ainda maior. Então tende a crescer mesmo. Então, quem tem o dom para o negócio pode investir, que é carreira. Se meu filho jogar bem, eu vou apostar nisso logo. Legal, cara. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte pro seu filho aí. Vai catequizando ele nos games assim que ele já tiver no ponto. Boa, Marião. Muito obrigado. Valeu. Foi muito massa o bate-papo. Um abração. Tchau. Valeu. E finalmente cheguei na última fase, onde jogar videogame é profissão. Em Uberlândia, tive a oportunidade de conhecer o time da Liga Universitária, o Santa Bronx UFO, que está por dentro de tudo. Bom, sim, o jogador de videogame é considerado um atleta e sim, uma pessoa que joga videogame pode ficar rico hoje em dia, né? É verdade isso que eu falei, é verdade esse bilhete. Seletiva. Vocês admitirem novos atletas, como que funciona? Cada jogo a gente tem um diretor, por exemplo, eu sou o diretor de CSGO, que é um jogo de tiro. Então, aí meio que o diretor que tem que ser crítico para avaliar quem vai poder entrar ou não. Aí normalmente os diretores fazem as seletivas, organizam, tipo assim, do melhor jeito que para ver as qualidades dos jogadores e avaliar eles da melhor forma possível. E aí a gente meio que faz essa seleção por conta própria, assim. Cada diretor ou cada membro, não sei, talvez, é meio que olheiro. Sim. Igual no futebol. É. Fica de olho, tá? Foi na casa de alguém, viu jogando e falou, não, esse cara é bom, deixa eu chamar. Mas ele tem que ser da UFO.
Sim. Ele tem que ser aluno da universidade. Porque vocês têm, então vamos lá, LOL, CS, FIFA, Hearthstone. Prazer. Temos o Clash Royale, que é o de celular. Aquele o Clash Royale, das que torrinhas. Verdade que o League of Legends é o que dá mais prêmio no mundo? Tem um campeonato mundial aí que... Ele é o mais visto, mas eu acho que o que dá mais dinheiro é o Dota 2. Que é? O League of Legends, ele é o jogo mais jogado mundialmente, assim, em quantidade de jogadores, mas ainda o Dota, ele dá prêmios maiores. Dota, o que é? É bonequinho? É porque eu sei falar assim, é de bonequinho, carrinho. É o mesmo estilo de jogo, assim. É tipo, porque no LoL você chama... o estilo de jogo do LoL chama MOBA. Vem do inglês que é Multiplayer Online Battle Arena. Ah tá, mas é aqueles que o povo fala que é jogo de estratégia? Ele é de estratégia. RPG, estratégia? Não Exatamente, é RPG? por aí. Mais ou menos. Estou tipo, misturando igual tem tudo, um né? RPG, você tem um MOBA. Tipo assim, existe o estilo de jogo do RPG, existe o MOBA. Que é igual, no caso, inclui o LoL, o Dota... Heroes of the Storm, tem... Pra você ter uma ideia, a Brazucada tá entre os países com mais fãs dos esportes. A China em primeiro lugar com 75 milhões. Os Estados Unidos em segundo lugar com 22,4 milhões. E o Brasil em terceiro lugar com 9,2 milhões. Sendo que Minas é o terceiro estado com mais fãs, ficando apenas atrás dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O legal dos eSports é o potencial de inclusão, modalidades que permitem pessoas de todos os gêneros e também pessoas com necessidades especiais a jogarem. Nesse cenário, mais da metade dos fãs são jovens, cerca de 54% com idade entre 21 a 35 anos. Vocês estão em busca disso aí? De campeonatos grandes e internacionais? E esses sim dão dinheiro, porque eles são organizados por os jogos eletrônicos. Eles não têm as outras modalidades. São iniciativas privadas, com certeza. Mas aí todos eles acumulam, tem uma organização que cuida disso, eles acumulam pontos. E aí tem um campeonato a nível universitário que é oficial. Oficial que eu digo, é reconhecido pela produtora do jogo. Que aí as pontuações acumuladas ao longo do ano te possibilitam chegar nesse oficial. Massa! Então é uma etapa, muito espaço durante o ano inteiro para chegar nisso. Aqui no Brasil, existem iniciativas de torneios como Jogos Escolares, Ligas Universitárias, Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, Prêmio eSports, entre outros. E não é só essa galera que tá de frente às câmeras que fazem parte do time, não. O time tem cerca de 48 integrantes e fez até um coro para despedir do programa. Salve de palmas pra vocês! Muito obrigado! Foi um momento de muito enriquecimento da cultura pra mim. Infelizmente, nós temos que acabar, viu, gente? O programa tem tempo. Dá tchau, assim, fala tchau! Fala assim, eu tô indo! Tô indo! É só ela que ficou animada, né? O resto tudo falou... Vou jogar um pouco aqui, quem sabe não existe um talento adormecido dos games dentro de mim. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também acompanhar as notícias de games e eSports no Sport TV, no Globoesporte.com. Até o próximo programa. Fui!